Amigos queridos, que a paz do Senhor se faça presente na sua intimidade. É com muita alegria que iniciamos o Evangelho de hoje, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos traga lucidez para os nossos pensamentos e as nossas ações. Hoje vamos iniciar o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhe assemelha. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso, é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza do mesmo modo que tomou como da humildade. Poderia parecer menos justo esta comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhes assemelham. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando os nossos benfeitores amigos a proteção para o dia de hoje, para esta manhã sublime, em que, entrelaçados em vibrações de amor, rogamos a Jesus que nos sustente, que traga para cada um de nossos irmãos que ora comungam conosco esse momento do Evangelho, que eles se fortaleçam, se encorajem e que os nossos sentimentos estejam alinhados aos sentimentos do amor, da compaixão e da alegria de servir o nosso Mestre Jesus. Nós pedimos a Jesus, a Deus nosso Pai, que olha por todos os nossos irmãos que ora se encontram em dor, e que a vibração desse generoso Mestre, irmão maior, consubstancie em nós a coragem e o desejo de lutar em busca da construção da simplicidade em nossos corações. Amigos queridos, estamos iniciando um capítulo Bem-aventurados que tem puro coração. As bem-aventuranças são para todos nós uma esperança de progresso. E para que a gente possa entender as bem-aventuranças, nós vamos ter que buscar nas parábolas do Cristo aquilo que ele trouxe como ensinos sublimes que vão edificar em nós a coragem, o bom ânimo e a alegria de viver. Nós vamos ver o que seja essa pureza de coração. E os dois evangelistas, Mateus e Marcos, nos mostram a questão de que nós precisamos ter puro coração. Nós sabemos que na estrutura judaica, os costumes eram bem diferentes
daquilo que hoje nós conhecemos e pelas mudanças das leis de Deus. Vamos procurar compreender o que seja esta bem-aventuranças dentro daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e aquele pessoal, aquele povo que o procurava com tanta vontade de aprender. Nós encontramos no Levítico, que é o livro das leis judaicas, algumas condições que chegam até um exagero e que nós vamos ver que esse livro que vem lá do tempo de Moisés, ele apresentava uma questão de comportamento e de atos devocionais que não era para todos. Dentro do Levítico, nós vamos ver que qualquer deformidade que a pessoa tivesse, fosse cego, coxo, se tivesse qualquer coisa, até um pé quebrado, uma pessoa que ficasse viúva, ou aqueles que tivessem qualquer situação, por exemplo, uma corcunda, fosse qualquer defeito, até mesmo um processo de alergia, como depois vem a lepra, eles não davam atenção e eles excluíam. Então, nós vamos ver que Jesus dava atenção a todos e formalizava para eles uma forma de viver, mostrando para ele o sentido dos verdadeiros mandamentos de Deus. E quando ele vai falar, ele mostra que não era o que sai da boca, não era o que entra na boca, como eles tinham costume do jantar, de lavar as mãos. Jesus mostra que o que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque do coração é que partem os maus pensamentos daqueles que foram assassinos, adulterados, as fornicações, enfim. Quando Jesus fala da simplicidade, e ele associa a simplicidade ao reino dos céus, ele se assemelha a isso a uma criança. A uma criança, porque a criança, ela não traz até a primeira infância as maldades, ela traz dentro dela a candura, a simplicidade, tudo isso personifica a infância. E nós sabemos que é essa personificação da infância, da simplicidade, que Jesus está referindo aqui, quando ele fala para nós da pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Ora, quando nós temos compreensão dessa pureza, né, o que isso significa para os nossos olhos, nós vamos ver que qualquer situação que o nosso irmão passa, eu preciso ter um olhar diferente. Muitas vezes, quando a pureza morar em nossos ouvidos, e que nós vamos recebendo, às vezes, a calúnia, a maldade, que funciona em nós como um incêndio que nos revolta, né? Nós vamos ver que nós precisamos alinhavar no nosso pensamento o conhecimento que temos hoje e as nossas intenções. Então, a pureza, ela não é só da boca, ela sai do coração, do nosso pensamento. E é isso que Jesus está nos dizendo, que quando a pureza ela associar ao nosso raciocínio, à nossa inteligência, ao nosso pensamento, nós vamos identificar em nós ainda muitos pensamentos infelizes, o da revolta, da indiferença, o da maledicência. E isso tudo é que vai fazer com que a gente tenha que ter força para que acendermos a luz da verdade e ampliarmos a nossa fé. É isso que Jesus fez. Enquanto ele falava para aquela turba de irmãos doentes, leprosos, aleijados, é por isso que no Levítico cita isso e Jesus faz questão de mostrar que essa pureza
não está nos atos externos, na aparência, mas é no que sai do nosso coração, é aquilo que está na nossa intimidade. E é por isso que ele compara isso com uma criança e diz: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não empeçais, porquanto o reino dos céus é para que os que lhe assemelham, não é para elas. Porque Jesus toma a infância como esse emblema de pureza, e do mesmo modo tomou como da humildade, porque uma criança, ela não tem articulação da inteligência, da vontade para fazer qualquer mal. Então o Evangelho nos disse que poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não tenha despojado de seus precedentes existenciais. Sim, todos nós reconhecemos que nós somos um espírito milenar. Só que acontece que na infância há um adormecimento ainda devido à expansão do perispírito e da expansão física para que a consciência entre em situação de alinhamento de todos os nossos atos mentais com as leis de Deus. Então, essa pureza ou essa humildade que o Evangelho nos diz, ela só vai encontrar ressonância em nós quando nós tivermos passado dessa infância, da adolescência. Mas, no entanto, a reencarnação, ela tem a possibilidade de modificar todas essas situações que nós estamos falando, porque a educação, ela modifica a nossa forma de pensar e de sentir. E o Evangelho, Kardec nos coloca que só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Então, nós estamos vendo que todos nós precisamos olhar a criança como espírito. E o nosso querido professor Eurípides Barçanufo nos traz essa educação com tanto primor, para que a gente olhe a infância, olhe o espírito na sua trajetória inicial até a adolescência, com as suas dificuldades. Nós, muitas vezes, achamos que a inteligência denota uma evolução. Nós temos muitos espíritos que são altamente inteligentes, mas usaram a inteligência para o mal. E é por isso que também a reencarnação nos convida a passarmos por situações que nos levam a modificar a nossa forma de olhar e de enxergar a vida do outro. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, nós não teremos mais a preguiça e não vamos mais congelar a boa vontade nos aproveitamentos mínimos que a oportunidade nos oferece. Nós teremos uma expansão maior como espírito, e é por isso que a educação do espírito se processa, especialmente nessa fase da infância, que nós ficamos encantados com o espírito, na sua pureza, na sua candura. Mas, quando Jesus diz: Bem-aventurado os que esposam o bem para sempre, nós temos que pensar qual é o exemplo que nós estamos dentro. De que forma nós vamos olhar os bem-aventurados, os puros que verão a Deus? Então, nós temos que lembrar que nunca, em momento algum, até hoje no mundo, existiu ninguém quanto a Ele, quanto a Jesus, com tanta pureza na própria alma e que veio para nos alertar. E este espírito querido, que é Eurípides Barçanufo, com toda a sua trajetória de trabalho no exercício do bem, vem nos ensinar a necessidade urgente que nós temos de olhar a criança como espírito. E ao olharmos para a criança como espírito, nós vamos lembrar de Jesus, que via no caminho da vida toda aquela oportunidade que ele convidava aquelas pessoas
a mudar os seus sentimentos, o seu olhar, para entender o que era a implantação do reino de Deus nos seus corações. A implantação do reino de Deus é quando nós conseguimos modificar a nossa performance de viver, e nós nem sempre temos visto esse trabalho exaustivo de mudanças profundas dos nossos filhos, dos nossos netos, porque o pai, a mãe, hoje vivendo para o mundo material, não tem muito tempo. E quando está junto, querem oferecer tudo para o filho no campo da matéria, fecundando neles a ilusão de um porvir de maior facilidade. Então, quando uma criança não recebendo toda a força do exemplo, da perseverança do bem, da caridade, ele não vai mudar as suas tendências. E tendências, muitas vezes difíceis, que vão surgindo ao longo da existência. E se nós não tivermos um trabalho de educação do espírito até a primeira infância, nós vamos ver que na adolescência toda aquela más inclinações dos vícios, que vem a bebida, que vem a indiferença, que nós muitas vezes, enquanto família, não queremos enxergar e nem queremos apontar as dificuldades, vai nos mostrar que a nossa educação não foi eficaz para este espírito. Como é difícil para um pai, temos visto hoje, ter a persistência de levar seus filhos a conhecer Jesus, a fazer um trabalho do despertar. E aí nós vamos ver quando Jesus nos disse que o reino dos céus é para elas, para aqueles que são simples de coração, para aqueles que compreenderam o valor da oportunidade reencarnatória. A reencarnação, ela é um processo de educação. E hoje nós vamos ver que a vaidade, o luxo, a indiferença, muitas pessoas só querem passear, só querem viver, ter uma vida boa, esquecendo que a gente não pode ter uma vida boa, mas uma boa vida, porque a boa vida é a bondade, é a renúncia, é a dedicação, para entender que viver é um movimento divino. E nós vimos essa pureza toda quando nós percebemos os grandes ensinamentos de Jesus. Por isso, nós convidamos todos aqueles que estão conosco que reflitam um pouco nisso, o que seja essa pureza que Jesus nos trouxe. E não são com palavras, são com vibrações, são com atitudes, são com ações no bem, com esforço, com renúncia, que nós vamos aprender a viver com esse pedido de Jesus, que bem-aventurados que têm puro coração. É para limpar o coração, para ter essa pureza, eu preciso estar revendo os meus atos, revendo toda a vivência, todo o tempo, tudo aquilo que a lei de Deus, a lei do amor, a lei do perdão tem nos ensinado. E que Jesus, nesta manhã, nos fortaleça, irmãos, para que nós possamos fazer este mergulho dentro de nós. A hora pede urgência, e que Deus, na sua infinita bondade, esteja com todos nós. Pedimos a Jesus que envolva todos os nossos irmãos e nesta hora possamos receber o passe direto dos espíritos amigos a nos fortalecer, a retirar de dentro de nós as questões que muitas vezes têm nos afligido. Que nós possamos ser mais amigos, como amigos têm sido estes espíritos que não perguntam para nós quem somos, mas estendem as mãos para nos ajudar. Jesus, nos fortaleça no passe, que os recursos maiores da espiritualidade seja nos trazido da natureza
do laboratório divino. Querido Mestre, que a luz do seu amor se faça no coração de todos nós. Fluidificai as nossas águas, transformando-a em medicamentos, e que a doce paz se estenda para todos os corações que ora estão conosco. Que as mãos do médico de nossas almas agasalhem nos pensamentos, para que nós possamos rever todos os nossos atos, tudo aquilo que está dentro de nós, e que possamos buscar nesse capítulo do Evangelho, bem-aventurados puros de coração, tirar ainda os entulhos dos sentimentos que carregamos dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido Eurípedes possa repartir com todos nós as suas vibrações, e que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, chegue até vocês, irmãos, que este Espírito leve a vocês a paz, a harmonia e o bem-estar. Que assim seja.